Marcos, eu queria começar agradecendo por tu topar o meu convite. Acho que o papo que a gente teve foi um dos papos mais bacanas que eu já tive sobre evolução de pessoas e evolução de liderança. E com certeza, quando eu escrevi esse capítulo, a primeira pessoa que eu pensei foi em ti. Valeu, valeu. É uma honra estar aqui, Theo. Admiro muito a sua trajetória e poder estar contribuindo com o teu livro, enfim. É uma honra. Vamos lá, vamos fazer acontecer. Que bom, cara. Vamos bater esse papo, então. Seguinte, o IBC, acho que você é um dos grandes diretores lá dentro, fundador e etc. Já formou mais de 1 milhão de pessoas. Dentro dessa formação de 1 milhão de pessoas, vocês cresceram muito, né? Então saiu de uma empresa aí pequena para uma empresa de mais de 600 pessoas, 600 colaboradores. Isso requer uma transformação enquanto líder, né, Marcos? Então, assim, a gente começa, eu falo um pouco disso nesse capítulo, a gente começa com um perfil de liderança e aos poucos a gente vai transformando, tendo que passar essa liderança adiante, formar novos líderes e por aí vai. Eu queria que, se possível, você contasse um pouquinho de como é que foi isso. Se puder exemplificar com histórias, fica mais bacana ainda. Então, show de bola. Se puder falar disso, seria bem legal. Legal. Bom, o IBC é uma empresa familiar, né, que foi fundada pelo meu pai e eu tenho a honra de estar com ele desde o começo como diretor executivo, desde o primeiro dia, né, de sujar realmente as unhas e as mãos ali de muita lama, de muito suor, muito trabalho. E o que você falou é 100% verdade. Cada momento da empresa exige um certo perfil do líder e uma certa priorização para algumas demandas também, né? Eu acredito que no começo o empreendedor ele é mais vendedor, ele é mais, né, orientado a vender, pagar conta, entregar, sobrecarga de tarefas, né? Então eu lembro que no começo eu operava o Google AdWords ali, gerava lead, ligava para os meus leads. O meu pai pagava as contas no financeiro e viajava para dar curso. E aí você descobre que uma andorinha só, ou poucas andorinhas só, elas não fazem muito verão, né, Theo? Perfeito. E você precisa formar a equipe, né? Aí você precisa aprender a contratar, em primeiro lugar. E aí eu acho que tem uma trava inconsciente na cabeça de muitos líderes, às vezes, que é um receio de contratar, um medo de perder seu espaço. E a verdade é que cada vez para o business crescer a gente precisa de gente melhor que a gente em certas funções, né? Eu lembro que eu morria de medo de contratar, e o meu pai também, porque ele vinha de uma falência, né? Então na nossa cabeça era assim, não vamos montar uma equipe de vendas não, porque é você que sabe vender. Um curso de coaching em 2009, R$5.000 pelo telefone, e assim, o site parecia lá uma super empresa, né? Mas a gente sabia, eu e meu pai, que era eu e ele no alpendre de casa. Então não tinha tanta confiança assim, né? E a gente ficou postergando e perdendo venda durante um tempo, porque eu não acreditava que outras pessoas conseguiriam vender o curso do meu pai, e nem ele acreditava também, até porque naquela época o meu principal argumento era assim, olha, vai por curso, porque você vai amar, e eu posso te falar isso porque quem ministra o curso é meu pai. E se você não gostar, eu te devolvo o teu dinheiro. Perfeito. E às vezes quando o caldo apertava, o cara, não, mas não sei o que, fala o seguinte, se você não gostar, eu devolvo o dobro do teu dinheiro. Aí a pessoa, então me formaliza o e-mail. Eu formalizava lá um e-mail, enfim, e dava certo. Mas aí por força da necessidade, porque um dia eu abri minha caixa de e-mails, tinha 200 leads parados lá, 200 contatos, né, você entende muito de lead, né? Falei, pai, nós estamos perdendo venda. Aí ele falou, não, então vamos contratar. E eu falei para ele, eu lembro direitinho, tá, não vai dar certo, mas vamos tentar. E aí eu contratei quatro vendedores, né? E por algum milagre deu certo. Passou alguns meses, os caras estavam vendendo. E aí eu gostei daquilo, falei, opa, vou contratar mais, consigo gerar mais lead. Perfeito. Então eu lembro que foi uma evolução assim de uma liderança de mim mesmo, para depois uma liderança de 4, 8, 10, 12 vendedores. E eu acho que os líderes têm que estar presentes para isso, né? O que no meu escopo de trabalho, em algum momento, eu consigo subir de nível. Então, a minha evolução foi assim, de vendedor para gerente comercial, vamos dizer. Perfeito. E aí, um dia me veio uma ficha assim, mas espera aí, se eu conseguir transferir a minha habilidade de vendas para os vendedores, e se eu contratar gerentes de vendas para que eles contratem os vendedores e eles treinem e acompanhem os vendedores? Então, eu vou conseguir escalar mais rápido, porque não vai ser eu formando o vendedor, vai ser eu formando o gestor do vendedor. Aí fui lá e
montamos o time ali de gerentes de vendas, né? Mas mesmo com os êxitos, os medos continuam lá, né? Então eu lembro que eu demorei para trazer um diretor, que hoje na verdade é uma diretora comercial, justamente por esse apego, né? Mas será que vai dar certo? Então, para criar a camada da diretoria comercial embaixo de mim, foi também um processo de desapego. Eu acho que o líder ele tem que ter essa capacidade de desapegar, com responsabilidade, é claro, né? Mas é o que você falou. Eu acho que o líder, muitas vezes, ele sai de ser o executor, para depois ser um supervisor, para depois ser um gerente, depois para ele ter uma visão mais estratégica, uma visão mais de diretor. E aí você vai criando o time e fazendo a coisa acontecer. Que legal. Eu falo um pouquinho no capítulo sobre uma experiência que eu tive na Exact, que eu acho que foi bacana, assim, que a gente é um pouco do cara do cavalo branco no início, né? Então, assim, todo mundo na festa de final de ano vai te abraçar e dizer que tu mudou a vida dele, né? E aí eu tive uma mentoria uma vez com o Pompeu Escola, não sei se você conhece, é o cara que fez a integração da DataSul com a TOTUS, e é um cara super sênior. Ele falou assim, você precisa agora sair do cavalo branco e deixar que outras pessoas estejam no cavalo branco. E isso é uma etapa que foi muito difícil para mim, porque eu gosto muito de assumir as coisas, assim. E você tem o teu ego quando você é empreendedor, você tem aquilo que você construiu, aquilo que é teu e que está muito palpável, muito tangível, né? E aí quando eu saí um pouquinho dessa linha de frente e começou aos poucos eu ter que, por exemplo, ao invés de dar um feedback para um líder meu na frente de todo mundo, eu esperar para dar um feedback depois, uma ideia que eu tivesse, ao invés de eu apresentar como minha, eu trazer para ele, mostrar essa ideia para ele, para que ele pudesse fazer para a equipe, assim, você começa a sair de cena um pouquinho. Exato. E isso é muito difícil. Não sei se você passou por isso também. Né? Passei. Eu acho que você tem que fazer um exercício constante de sair da vaidade e ir para a humildade. Exato. E a consequência disso é que você cada vez mais é menos protagonista e mais maestro. Exatamente. Né? É deixar as pessoas tocarem o instrumento, né? E para vocês que basicamente estão no cenário, né? Então o teu nome, o nome do teu pai são os nomes que puxam o IBC. Sim, mais difícil ainda, provavelmente, né? Com certeza, porque o reconhecimento das pessoas é algo que o ser humano ama, né? Todos nós precisamos de reconhecimento. Agora, uma coisa que eu fiquei presente como empreendedor, empresário, e também ensino muito isso para milhares de donos e donas de empresas que eu já treinei, para as pessoas desapegarem, é esse raciocínio aqui. Cara, a empresa é sua. Então, independente do quanto você coloca a mão na massa, independente se o mérito a um projeto, ou a um resultado, ou uma meta alcançada é atribuído a você, o que é feito e o que é conquistado nessa empresa, no fundo, o grande mérito vai ser seu. Claro. Então desapega, né? Bem o Alexis, desapega total. Então a Exact, que vem crescendo muito, sou fã do trabalho de vocês, daqui a pouco está 2 vezes maior, enfim, e tendo os protagonistas lá dentro, eles nunca vão tirar o teu mérito. Sem dúvida nenhuma, porque acho que esse é o grande você fundou a parada e você fez a parada, né? Mas a gente tem que estar presente para isso, sair da vaidade e ir para a humildade, deixar as pessoas florescerem e fazerem acontecer. Mas você, no teu projeto, você deve ver muito isso, né? Então, assim, porque eu dando mentoria, eu encaro muito empreendedores que não conseguem fazer essa transição. Eles barram, não conseguem fazer a transição e eles precisam ser o ator principal da brincadeira. E imagina tu formando líderes aí, você tem um projeto paralelo ao IBC e formando milhares de lideranças nesse projeto, você deve se deparar com isso o tempo inteiro, né? Totalmente, né? O líder ele tem que deixar de ser um líder de processo para ser um líder de pessoas e depois ele tem que subir para ser um líder de líderes. E aí ele tem que ir desapegando e cada vez mais desenvolvendo as habilidades mesmo de liderança, né? De gestão de pessoas, de feedback e tal. É olhar menos para o elemento técnico e olhar mais em como ganhar o coração das pessoas e fazerem elas entregarem muito mais do que elas poderiam sozinhas, né? Cara, isso que você falou é muito legal. Eu vivi isso na prática também. Eu sou um cara que vem de produção, vem de linha de chão de fábrica, Então, para mim, tudo é muito numérico desde sempre.
E aí quando eu tive que fazer essa transição de liderança, eu precisei começar a entender comportamento humano, assim. A gente conversou muito aquele dia que o primeiro papo que a gente teve sobre isso, né? É verdade. Assim, como a gente tem que se tornar um pouco mais, entender um pouco mais, ter mais empatia. E isso é uma evolução como líder. Você não é o mesmo líder do início, porque é muito fácil no início você liderar por números. Depois, quando ela fica muito grande, é muito difícil você conseguir manter isso, né? Com certeza, com certeza. E liderança, eu digo que desenvolvimento de liderança não é um ponto de chegada. Eu vou lá, assisto esse vídeo aqui com o Theo e o Marcos, eu leio o livro do Theo, ou eu faço o acelerador empresarial do Marcos, conquistei minha liderança, agora eu sou o cara. Não, liderança é um ponto de partida, não é um ponto de chegada. Então, é um processo inexorável que nunca acaba, porque você tem que nutrir o seu autoconhecimento constantemente para ir lapidando algumas arestas. E se lidar com a gente já não é fácil, né? Com a nossa própria individualidade, imagina lidar com outras pessoas. Então, uma dica que eu deixo para a galera é o quê? Desenvolvimento de liderança nunca acaba. Então, você tem que ter uma estratégia de evolução contínua, de desenvolvimento permanente, para ser um ser humano incrível. Porque muita gente pergunta, como que eu vou ser um líder incrível? Primeiro você tem que ser um ser humano incrível. Perfeito, perfeito. Eu concordo plenamente. Entrando nesse mesmo viés, assim, eu acho que hoje o IBC é muito mais do que o Marcos, que o Zé, ele se tornou algo muito grande, né? Então, verdade, assim, verdade. E quando ele se torna esse algo muito grande, hoje vocês têm provavelmente grandes líderes, formados por vocês, que desenvolveram dentro do IBC. Se você puder contar uma história, talvez, de algum líder que foi formado, alguma situação interessante que teve nessa formação, que não deu tão certo no início, que depois vocês... Teve alguma situação assim nesse... Teve. Eu me lembro, vou falar aqui da nossa gerente de marketing, que é a Débora. Ela entrou como analista no marketing e nós sempre gostamos de trabalhar uma filosofia de dar oportunidade para as pessoas internamente. Eu acredito que quando alguém é promovido dentro da empresa, isso é muito positivo para você criar engajamento no time, porque é uma prova social interna. Né? Então, se o outro conseguiu, eu também posso. Dentro das empresas, as pessoas vêm e vão, mas tem algumas especiais que no dia a dia a gente tem que estar presente para o potencial dela e aí trazer essa pessoa mais para perto. Né? Tem dezenas de exemplos no IBC, porque hoje são em torno de 40 pessoas em posição de liderança, mas falando da Débora, ela entrou como analista de marketing, está com a gente há 7 anos e hoje é gerente de marketing, né? E o que fez ela galgar degraus foi entregar mais que o esperado. Acho que essa é a grande dica para profissionais que estão construindo a sua carreira, né? Entregue mais que o esperado. Às vezes a gente faz uma reunião lá com todo o time, aí eu brinco assim, quem aqui quer aumento de salário? Levanta a mão aí e fala eu. Todo mundo levanta, né? Quem quer ser promovido aí de verdade? Fala, eu quero, Marcos. Galera, eu quero, Marcos. Aí eu falo, vou te ensinar. Como que eu vou te dar um aumento? É o seguinte... Cara, se você hoje é um profissional que ganha 2 mil por mês, e os 2 mil é uma metáfora, pode ser 2, 5, 10, 20. Perfeito. E você quer dobrar isso, seja hoje o cara que ganha o dobro, que é o que você pretende. Que gera o dobro. Que gera o dobro, que integra o dobro, entendeu? Então, se você é um cara de 2 mil, um cara que quer ganhar 4, 6, 8 mil, ele reinveste parte do que ganha nele, reinveste. Ele soluciona mais do que reclama, soluciona. Então você tem que entregar hoje o que você quer ser no futuro, porque um dia a empresa vai ver isso. E se a empresa não vê isso, fica tranquilo, o mercado vai ver. E você tem todo o direito de ir embora. Porque o que você tem de skill, de competência, de capacidade de entrega não é da empresa, é seu profissional. Perfeito. Então faz por você, cara. Então eu vejo isso, as pessoas que foram promovidas lá foram as pessoas que superaram expectativas. A empresa ela tem que ter um processo... a empresa que cresce muito, né, para montar essa máquina de talentos, ela tem que ter um processo de desenvolvimento de liderança. Então, investir em MBA, em capacitação, em mentoria, em coaching para os gestores, para os líderes e preparar as pessoas para assumirem posições de liderança. Sempre que possível, dê oportunidade para o prata da casa. Claro que em alguns momentos, quando você vai fundar uma nova área, um novo departamento, um novo canal, às vezes você não tem competência interna e você traz de fora. Eu me lembro quando a gente chegou a 80 colaboradores, 2012, 2013, a gente queria abrir o RH, Recursos Humanos. Já tinha o DP lá no financeiro e tal, e a gente queria fazer o RH. Eu olhei para o time e falei, cara, não tem ninguém aqui para dar uma oportunidade
para ser o coordenador de RH, vamos ter que trazer de fora. Então, mas sempre primeiro valida. Tem alguém no time que poderia assumir? Porque mesmo que a pessoa do time não seja tão pronta quanto alguém do mercado e vai demorar 6 meses a mais, mas o cara quando cresce dentro de casa, ele é mais leal, ele entrega mais, ele defende a bandeira, ele é um guardião da cultura. Então, a gente usou muito isso dentro de casa, sabe, Theo? Valorizar o time. A gente usa muito isso também, até porque assim, acho que é mais difícil você fazer alguém estar aderente à tua cultura. Trazer alguém que tem a questão técnica e ensinar a cultura é difícil. Trazer alguém que tem cultura e ensinar a questão técnica é um pouco menos complexo, vamos dizer assim, né? Na minha opinião. E eu queria aproveitar esse gancho, assim, pra gente uma das coisas que a gente foi aprendendo aos poucos é identificar quem tem esse perfil, porque não necessariamente, eu concordo muito, se você quer ser promovido, entrega o dobro, entrega o triplo. É o primeiro passo, né? Mas nem todo mundo que entrega o dobro e o triplo tem capacidade de liderança, assim, né? Total. E como é que vocês conseguem identificar? O que são essas capacidades no dia a dia que tu consegue enxergar, que tu diz assim, ó, esse pode ser um grande líder para mim, assim, esse pode ser o cara que eu vou pescar lá no meio. Uma coisa bem prática que eu faço no meu dia a dia, né? Escolhendo os líderes que vão crescer dentro da empresa, eu gosto muito de dar testes eu gosto de testar as pessoas. Então, às vezes, tem uma iniciativa dentro da empresa que vai envolver 2, 3 áreas e aí tem aquele fulano ou beltrano que eu penso que ele tem ali habilidade e perfil para ascender e pegar uma posição de liderança. Joga aquele abacaxi, aquele desafio para ele, sabe? Que vai envolver ele coordenar tarefas, coordenar pessoas. O meu avô, quando eu vou para Doverlândia, nasci numa cidadezinha que chama Doverlândia. Como é que é o nome? Doverlândia. Onde fica isso? Você não conhece, Theo? Não conheço. Doverlândia, Deixei pô. passar. Praticamente é Não Paris palestrei lá brasileira. ainda. Não, ainda não. Ó, um lugar que você nunca palestrou é porque ninguém conhece mesmo, né? Porque... Mas eu nasci em Praia Grande, aí tu acha que aqui em São Paulo é interior de Santa Catarina. Também nunca palestrei, viu? Mas é no interior de Goiás. Lá em Goiás a gente usa um termo até que feio, engraçado, mas eu vou falar aqui que eu tô em casa, que é uma currutela, uma cidadezinha que tem menos de 5 mil habitantes. O meu avô, lá em Doverlândia, quando eu vou para Doverlândia uma vez por ano, ele fala assim uma coisa que eu levo como lição, que é uma dica de como você escolher os líderes, né? Como você perceber se a pessoa tem perfil e potencial para liderança. Meu avô fala assim, Marquinhos, você só consegue saber se o caboclo é bom para capinar quando ele começa a capinar, não adianta. Então eu gosto muito de dar testes para as pessoas e muitas vezes sem elas saberem que estão sendo testadas, sabe? Então, liderar, para mim, é a habilidade de coordenar tarefas e pessoas. Criar espírito de equipe, sinergia, puxar o desempenho. Então, eu me lembro de uma pessoa da nossa área de entrega de produtos que a gente queria colocá-la como coordenadora. E aí, numa iniciativa específica, a gente foi lá e deu, né, no colo dela a responsabilidade de fazer certa coisa acontecer. Ela mandou bem, a gente foi lá e promoveu. Perfeito. Porque por mais que você entreviste, que você pergunte, claro que empiricamente no dia a dia trabalhando com as pessoas, você consegue ter uma leitura. Pô, essa pessoa tem ou não tem? E aí, né, eu digo que lidar com pessoas é como um músculo. Você vai lidando, você vai ficando melhor com esse músculo. Sem dúvida. Então, quando você dá testes, quando você examina empiricamente o histórico da pessoa na empresa, com você, eu digo que boas tomadas de decisão, elas são baseadas em números e em evidências. Perfeito. Então, você olha para o comportamento da pessoa, você dá testes, e aí você mescla um pouco da sua razão, da sua emoção, pensamento e sentimento, cognição e intuição, e a coisa diz, cara, eu acredito que dá certo, aí você vai. Porque também não tem fórmula, né, Theo? Se tivesse fórmula, seria muito mais fácil. Eu concordo muito, assim, eu acho que prototipar é o jeito mais fácil de tudo, né? É o jeito mais fácil de tu entender se a tua ideia é boa, é o jeito mais fácil de tu entender se aquele cara tem perfil de liderança, é o jeito mais fácil... Prototipa, faz um ambiente menor, vai lá, tenta. Eu corroboro totalmente da tua ideia, assim, é muito parecido o jeito que a gente faz. Sim. E a coisa é muito contextual, né, quando a gente fala de tomada de decisão dentro da empresa. Porque, por exemplo, eu posso vir aqui te falar, Theo, para promover alguém para líder, o cara tem que ter uma habilidade relacional grande. Mas depende. Às vezes o cara vai ser um líder de processo, num departamento X de engenharia, que o cara é orientado a número, e ele vai ter 2 analistas que mal sabem abrir a boca.
Então, às vezes vai ser um líder que o perfil ideal dele é menos relacional. Perfeito. Então, eu gosto muito de dizer muito isso para os líderes, para os empreendedores. Cara, seja muito contextual nas suas decisões. Olha para as variáveis em torno do cenário, para você navegar nas variáveis críticas e tomar a decisão mais assertiva frente ao contexto. Porque não tem resposta certa ou errada. Né? Tem decisão que a gente vai tomar dentro da empresa que é 100% racional. Cara, quantos por cento nós vamos reinvestir do lucro? Racional. Mas se você vai contratar uma pessoa, ou tem alguém ali que está escorregando no desempenho, já teve 2, 3 feedbacks, mas é uma pessoa que tem um histórico bacana na empresa. Quando se fala de pessoas, você não toma decisão só com a razão, vem um pouco da intuição, Sem dúvida. Então, eu acredito que líderes têm que ser contextuais. A gente tem que ter princípios, a gente tem que ter framework, mas a gente tem que olhar muito para a especificidade da situação da pessoa e do desafio. E aí você consegue ser cirúrgico. Perfeito. E deixa eu te perguntar uma outra coisa. Quando você atinge um tamanho de IBC, a Exact está crescendo rapidamente, acho que você começa a ter desafios de sinergia entre essas lideranças. Você tem várias lideranças, cada um está puxando a corda para um lado. Tem as brigas, tem o ego, tem a vaidade. Exato. E tem muito das metas individuais que estão, às vezes, brigando com a meta do outro e você tem que mostrar por que elas são sinérgicas, que não deveriam estar brigando. Como é que vocês fazem isso, cara? Tem algumas ferramentas que vocês usam? Eu sei que você tem algumas dinâmicas bem bacanas nesse meio que a gente já conversou, assim. Como é que eu faço as pessoas entenderem que estão no mesmo barco? Entenderem assim, cara, a gente está remando junto aqui, esse é o nosso objetivo, tem os individuais, mas eles não podem se sobrepor ao objetivo geral, vamos dizer assim, né? Eu acho que o time tem que estar muito alinhado, né? E aí tem uma ferramenta que a gente usa que eu chamo de contrato de expectativa. Então, principalmente com as pessoas chaves da empresa, é sentar e alinhar a expectativa mesmo. Olha, eu espero de você A, B, C, D, Y, como que você vai entregar isso? Colocar isso que seja num e-mail, imprimir e eu e você a gente assina, a gente se compromete com aquilo. Perfeito. Né? E eu acredito também que quando a empresa tem um senso de propósito, de missão, você tem ali um elemento comum que te ajuda a colocar as pessoas em sinergia, né? Porque no fim das contas está todo mundo trabalhando pela mesma causa, pelo mesmo propósito. Mas, Theo, lidar com gente é desafiador, desafiador. O que não pode ter é aquela mentalidade, equipe é muito difícil, funcionário é difícil. Não, é desafiador. Quando eu falo desafio, eu trago a minha capacidade de lidar com desafio. Quando eu trago uma fala pejorativa, vamos dizer assim, eu diminuo a minha energia. Eu falo, isso é chato de lidar. Concordo muito. Desafio, cara, a gente é empreendedor, a gente nasceu para lidar com desafio mesmo, né? Concordo muito. Mas comunicação constante também, reuniões de alinhamento, né? Então, não somente o planejamento estratégico anual, que aí às vezes as empresas param 2, 3 dias, todas as lideranças, mas faz uma sustentação disso, faz um follow-up, bimestral ou trimestral, reúne as lideranças, né? Cria esse senso de sinergia, aplica dinâmicas, fala do propósito do negócio, faz as pessoas criarem vínculo entre elas, que é um forte elemento de retenção e um forte construtor de cultura também, né? Muitas vezes a pessoa fica 10, por exemplo, tem gente que está com a gente há 13 anos, 12 anos, e as pessoas ficam muitas vezes pelos vínculos que elas construíram dentro da empresa. Então a empresa tem que ter esses momentos geradores de vínculos. Perfeito. Né? Festa, happy hour, treinamento, experiência, viagem. Então, se a empresa tem uma comunicação constante, alinhando as lideranças, eu acho que diminui esses ruídos de disputa, ego, poder. Agora, eu digo que tem coisas nas empresas que são insolúveis. Sim. Não dá para resolver 100%. Agora, não é porque não dá para resolver 100% que a gente não vai gerenciar e minimizar, né? Exato. Então, cara, mantendo uma comunicação jogar para baixo do tapete, né? Não rola, né? Cara, eu lembrei muito de uma frase do Jeff Bezos, que ele fala que, basicamente, quando ele entende pessoas, né? Ele começa a avaliar esse processo.
ele vai te dizer que você tem algumas coisas que são bem características, assim. Você tem algumas portas que são portas que você vai passar e você não tem oportunidade de voltar. Você tem portas que você vai passar e você pode voltar depois, né? Então, assim, eu acho que você falou uma coisa que é legal, que são dos protótipos lá, e agora você falou de conexões dentro da empresa. Quando você cria conexões, são portas que você passou e elas vão ficar muito firmes, né? Aquilo ali, você não consegue mais voltar aquele laço que você criou, né? Então, assim, eu acho que isso funciona muito bem dentro da Exact, assim, a gente faz isso, a gente fez também um movimento que eu acho que foi bacana, que foi um movimento de... A gente sempre diz que o espírito de dono é uma coisa que na Exact é muito forte. Então, assim, a gente sempre tentou trabalhar. E os grandes líderes da Exact, a gente trabalhou com Stock Option, que eu acho que é uma opção sempre, né? Total, e você já viu isso dentro das empresas? Isso funciona? Isso foi legal? Essa ideia de cada vez mais juntar esse time em prol de uma... É uma porta que você não volta, por isso que eu quis contextualizar. Sim, total. Então, assim, é uma porta... Depois que você deu estoque, você não tem a oportunidade de voltar. Então, é uma daqueles poucas decisões que você passou e você não vai voltar. É difícil isso. Mas ela é super interessante porque ela une muito. O grande desafio do estoque é que às vezes você passou essa porta e você descobre que foi cedo demais para ela, né? Eu vejo algumas empresas. A gente teve a felicidade de não acontecer isso dentro da Exact. Mas eu já vi algumas empresas que eu mentorei que passaram essa porta, deram o estoque, quando olharam falaram, não era aquele cara que eu precisava lá para frente, né? Eu tenho dito nas minhas mentorias, né, e treinando empresas que cada vez mais as empresas elas têm que parar de contratar e desenvolver colaboradores e contratar e desenvolver empreendedores. Perfeito. Intraempreendedores. E aí o componente da remuneração variável, né, ou do valor agregado com base no desempenho é fundamental. Para mim o engajamento ele tem 3 pilares, assim, o engajamento máximo onde a pessoa tem cabeça de dono absoluta e você consegue, né, sentir, acreditar que o peso do negócio está dividido com essas pessoas, sabe? Porque é pesado, o desafio é gigante. Então, é um tripé que é reconhecimento, recompensa e remuneração. Remuneração é o que a gente combina, recompensa é o que você entrega conforme os desafios são alcançados, as metas são batidas. E reconhecimento para mim é o salário emocional, né? Eu acho que toda empresa ela paga um salário financeiro e um salário emocional, um salário de bem-estar, que vem da cultura, que vem de bons líderes, que vem do clima, que vem do engajamento, que vem dos valores. Então, quando a gente paga bem e justo financeiramente e paga bem e dá over-delivery no salário emocional, que custa barato, e as empresas pecam muito nisso, eu acredito que a gente tem um forte construtor de engajamento e, consequentemente, de pessoas com cabeça de dono. E a remuneração variável, stock option, PLR, todos esses elementos para mim entram ali no pilar recompensa, né? Então, quanto mais remuneração, recompensa e reconhecimento eu dou, mais eu puxo o time. E eu tenho que fazer isso. Eu brinco que remuneração, recompensa e reconhecimento, Theo, é igual tempero na comida. Aliás, igual tempero na salada. Você pega lá a salada para comer. Você pega a salada para comer. Se você coloca muito sal, muito tempero, fica ruim. Não presta, perde o propósito. Perfeito. Agora, se também você não tempera nada, não põe, fica ruim, fica xoxo. Então, temperando bem a remuneração, o reconhecimento e a recompensa, o time vai, com certeza, especialmente as lideranças. Eu gosto muito desse tripé também. Tem um conselheiro da Exact que chama Júlio Moura, não sei se você conhece ele, é ex-CEO da Manco Mundial, da Atlas Mundial, presidente do Conselho da Natura, que ele fala muito desse tripé. Ele fala sempre pra gente que, cara, se a gente quer manter os líderes na empresa, a gente precisa trabalhar esses 3 pilares. Não adianta. Às vezes você dá estoque e você não trabalha os outros pilares, ele vai sair igual. Ele vai sair com estoque e ele vai sair, ele vai abrir mão. Exato. Assim, porque não é só isso que fideliza, não é só isso. E uma outra coisa é o propósito forte, que eu acho que é uma coisa, esse propósito que a gente fala que está por trás da empresa, o porquê que ela foi, por que ela existe, né? Eu acho que se a pessoa compartilhar dele contigo, dessa visão de que fica muito mais fácil de tu reter esse talento e de ele se esforçar para ser um grande líder, né? Então, assim, muito legal, adorei o bate-papo. Valeu, irmão. Tamo junto. Cara, eu aprendo muito sempre que a gente conversa, então assim,
Espero que a gente tenha cada vez mais conversas, espero que o pessoal tenha gostado também, tenho certeza que gostaram. A recíproca é verdadeira, Theo, te admiro muito. Acho que nós, jovens empreendedores, a gente tem um papel importante no nosso país, de gerar emprego, gerar renda, gerar posições de trabalho que vão ajudar as pessoas a realizar sonhos. E para mim é uma honra estar do teu lado, poder te chamar de amigo. E espero que a galera curta também. Conta sempre comigo, irmão. Com certeza vão Vamos curtir, lá. cara. Acho que ficou bem rico. Obrigado mesmo, viu? Vamos que vamos. Valeu, meu querido. Valeu, Um abração.